Tebas, o mistério da constituição interna da natureza e do homem. Todos os povos da antiguidade regeram-se por uma instrução esotérica sobre a constituição interna, visível e invisível do universo e do homem. Se entre as distintas opções que temos para interpretar o porquê da grande semelhança que subjaz a todas essas antigas civilizações, escolhermos um ensinamento tradicional que refere uma origem comum da humanidade e uma instrução comum a todos os povos, encontramos-nos com o facto de que todos consideraram o homem como uma parte da natureza e, por parte, não entendemos um fragmento, mas sim algo constitutivo que a integra e a explica. Assim, poderemos pôr um pouco de luz no que, de outra maneira, nos pareceria um absurdo teológico. Da velha Tebas e do Egito, em geral, vamos extrair alguns elementos simples, mas esclarecedores. Primeiramente, queremos deixar bem claro que os antigos mistérios jamais foram do domínio público. Antes sim, a sua administração estava a cargo de confrarias sacerdotais que tinham compreendido que o homem comum necessita de religiões exotéricas, com fáceis ensinamentos sobre prémios e castigos que recompensam e penalizam as suas ações. Os ensinamentos secretos são altamente perigosos se se encaram com uma visão simplista. Portanto, foram traduzidos para a compreensão popular segundo as necessidades geopolíticas e espirituais de cada momento da humanidade. De modo que, salvo um denominador comum ético-espiritual, são distintas as concepções formais de um grego das de um chinês, as de um maia das de um egípcio. Tampouco são as mesmas nas religiões que permanecem na atualidade. Não são totalmente iguais as recomendações de um hebreu, de um cristão, de um budista ou de um muçulmano. Mas se aprofundarmos, vamos encontrar valores permanentes, poderemos assim chamar, que são iguais em todas elas. Estes não diferem daqueles que possuíam os povos antigos, nem dos que provavelmente alentarão os povos futuros. O que se renova é a apresentação, pois, sendo os homens criaturas volúveis que ainda estão numa fase de infância espiritual, necessitam de mudanças periódicas nas formas e nas cores para continuar o jogo da vida. Mal poderia um Moisés, se quisesse converter uma tribo nómada num foco irradiante de cultura espiritual, dar uma mensagem eclética, pois o tribal primava entre os israelitas e precisavam de se sentir separados dos outros povos para se unirem entre si. Se Jesus Cristo quis formar uma nova forma de vida, o que os primitivos padres da Igreja chamaram de um homem novo, teve de promover um rechaço ao aumento dos poderes efetivos do Império Romano, que, já embriagado de glória, tinha chegado a adorar-se a si mesmo, não como meio, à maneira augusta pelo Império até Deus, que sintetizou no seu próprio apelido de Augusto, até então apenas reservado a Júpiter, mas sim como o culto maquinal dos atributos acima do ser. Assim, os seus seguidores ajudaram à desintegração de um mundo para que nascesse outro. E um Maomé, para terminarmos com muitos exemplos, teve que infundir no explosivo povo árabe o culto à Guerra Santa, a conquista de um espaço vital como expressão do espiritual, ao mesmo tempo que evitava doenças como a triquinose
convencendo-o de que o porco é um animal impuro. As religiões esotéricas ou populares têm essa dupla virtude, a de elevar espiritualmente o homem e a de obter uma higiene nas suas mentes e nos seus corpos. O esotérico é diferente, não naqueles mencionados valores permanentes, mas sim nas suas preocupações, pois trabalha-se com pequenos grupos de elite naturalmente preparados, quer se aceite a reencarnação ou a simples graça de Deus, preparados para abordar temas profundos sem que as mentes se desengoncem com a visão e o entendimento dos chamados mistérios. No Egito em geral e em Tebas em especial, existiam os dois extremos, uma religião exotérica para o povo, que sem problematizar oferecia a felicidade aos bons e a infelicidade ou a destruição aos maus, e um colégio sacerdotal que se dedicava à investigação sagrada. O que é verdadeiramente notável é que no velho Kem conseguiu-se manter durante milénios, de maneira aceitável, ambos os sistemas sincronizados através de inumeráveis matizes. Salvo a heresia de Akhenaton, jamais existiram confrontos importantes, e mesmo esta foi passageira. Vejamos como se refletiam estes mistérios externamente. Tomaremos como exemplo a constituição septenária da natureza e do homem. Se aceitarmos o velho princípio de que o homem é a chave da natureza, como recolheu acertadamente o aforismo de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, vamos começar pela concepção da Escola de Tebas acerca da constituição do homem. Do comumente denominado Livro dos Mortos, e cujo nome mais correto seria o Livro da Oculta Morada, reproduzimos a versão de papiro de Ani, afortunadamente depositado e magnificamente exposto no British Museum, uma das suas tardias, mas mais claras versões. Aí a figura central é constituída por uma balança junto à qual o deus de cabeça de chacal, Anubis, guardião e protetor dos mortos, dedica-se a pesar o coração do defunto para comprovar se é tão leve como a pluma de Mate, a justiça, que aparece no prato oposto. No extremo direito aparece o deus Thoth, que representa a lei universal, a sabedoria e a arte de curar os vivos e os mortos, sob a forma de um homem com a cabeça de pássaro Ibis. Numa tabuinha de cores e com um pincel vulgar, anota os pormenores do juízo. Junto a ele está o monstro que devora corações, uma representação do caos onde caem os perversos. À extrema esquerda, uma figura de mulher com o cistro de Ísis, a deusa-mãe, acompanha a outra figura que simboliza o próprio espírito daquele que é julgado e que, na sua pristina presença, tem o tamanho dos deuses. Seguidamente, descrevemos as partes integrantes do homem, aqui representadas com pedagógica claridade. Imediatamente debaixo da barra horizontal da balança, vê-se uma pedra quadrilátera, na realidade um cubo achatado, coroado apenas por uma cabeça humana. É o Chat ou Cat, a matéria do corpo físico que em vida esteve coroada pela cabeça ou inteligência com aparência humana. É inerte, um simples troço de matéria, um tijolo do universo, ao qual retoma, sob essa forma, como simples matéria-prima que um dia teve aparência humana. É a pedra cúbica, cuja descrição chegaria até aos alquimistas do Renascimento europeu numa das suas chaves. Pendendo do extremo esquerdo da vara horizontal da balança, sob as cordas que formam um triângulo ascendente, vê-se uma tinalha vermelha, ou um coração. É a representação da energia vital que dá movimento ao corpo físico ou simplesmente a vida que o defunto viveu. Entre os seus nomes, selecionamos o de Ankh, que se corresponde também com a chave da vida,
figura esquematizada de um homem com um triângulo invertido por cabeça que às vezes está pintada de vermelho para reforçar o seu sentido de portal de comunicação entre o visível e o invisível. Entre o mencionado prato da balança, que sustém o coração e a coluna vertical do instrumento, vemos uma figura humana que é o duplo, o K, sede dos sentimentos, veículo do espírito, feito à sua imagem e que, por sua vez, deu forma ao corpo físico através da vida. Está em atitude de caminhar, porque pode andar, transladar-se como um fantasma luminoso e pode ainda responder pelo próprio homem, solicitando justiça. Ele comparece ante os deuses e também ante os homens, quando por suas virtudes não conseguiu os caminhos do céu, condenado então a vaguear por um tempo na terra. Na mumificação, tomavam-se medidas para que isso não ocorresse. Um par de figuras humanas femininas, que entre outros recebem o nome de Ab e Ba, são as que, no papiro, estão situadas à esquerda do prato da balança que sustém o coração. Costumam mostrar-se uma despida e outra vestida, ou então uma com um vestido muito simples e o da outra muito recamado. São as duas partes da mente humana, uma superior, despida de vaidades, e outra inferior, em íntimo contacto com as pluralidades da manifestação. Ab é a parte de complexas estruturas onde surgem as ideias, desejos, sede da astúcia e do egoísmo especulativo. Ba é, pelo contrário, a sede das ideias puras, as que podem elevar-se por cima das coisas do mundo terreno. Recebe a luz superior a partir da sua pequenez humana. É o eu mental, a consciência da existência individual. Mas a imperfeição humana ainda as mantém unidas, uma próxima da outra, como se fossem irmãs gêmeas. Ba é o lugar escondido, a câmara a partir de onde se espera a ressurreição espiritual. Esta ressurreição espiritual representa-se por um pássaro, nas figuras tebanas, mistura de andorinha e de falcão e com cabeça humana. Em Mênfis era representada pelo fênix, o pássaro da ressurreição. Um dos seus nomes, em Tebas, é Aku, ou Chaibi, e simboliza a intuição das coisas sagradas. Numa chave é a alma, a parte espiritual, luminosa, que origina a magia branca, a dos prodígios, a das santidades. Tem a propriedade de poder pousar, tal como a vemos no papiro, sobre o topo das coisas concretas e também, pela sua condição de pássaro, de deslocar-se e voar até às alturas da outra terra, o quadrado mágico, alumiado por Amon, ou a luz espiritual. Essa outra terra é a mansão dos bem-aventurados, o Amenti, literalmente a terra de Amon, ou melhor, o país de Amon, ou a grande casa de Amon, que é perfeita e estável. Finalmente está a grande figura da esquerda, à frente da representação isíaca, a Grande Mãe. É o espírito osirificado, Atmu ou Sahu. É o homem com a possibilidade de recuperar a sua perdida estatura de Deus, de ser Osíris Ani, o Deus Homem. É o máximo mistério, a causa espiritual do próprio homem. É o que permanece invariável através das reencarnações e das diferentes formas que a magia natural obriga o homem a ter ao longo do seu caminho humano e cósmico. No plano superior aparecem vários deuses sentados nos seus cubos perfeitos, com os seus atributos. Todos eles providos do was, ou bastão, para andar no invisível, que para os humanos é a obscuridade. Este bastão é um atributo relacionado com Anubis e está rematado com uma esquematização da sua cabeça. A sua base abre-se em duas partes, que representam as patas do ganso,
as que podem caminhar sobre a lama, vencer o barro do caos, os inimigos, a necessidade de alimento. Em Tebas, como em todo o Egito, estes 7 princípios estavam também representados nas características gerais dos templos. E visto que os templos eram simultaneamente as mansões dos deuses e dos homens que queriam chegar novamente a ser deuses, o esquema é semelhante. Os templos cumpriam outra função nas suas secções mais externas. Eram lugares de reunião dos paroquianos e, segundo as festividades, variava a participação do povo. Tentaremos deixar claro, ou pelo menos dar a nossa versão recolhida de fontes antigas e sem mais interpretações, que no Egito, ao contrário do que hoje se crê, os sacerdotes, fossem de que grau fossem e descontando as falhas humanas que sempre existiram, existem e existirão até ao final do tempo, não eram opressores do povo, mas sim pais, no verdadeiro sentido da palavra e no seu aspecto espiritual. A chamada luta de classes é uma invenção intelectualizada dos séculos XVIII e XIX e que no século XX converteu-se num dogma. Não existem as classes, existem as diferenças, como as que há entre uma criança, um ancião, um homem e uma mulher. E de uma forma que, por ser humana, há de sempre ser imperfeita, existem o amor e a religiosidade, a mística viva que os relaciona a todos, potenciando-os entre si. Para o Egito, o mundo não estava imóvel, mas sim em movimento, e procurava-se que esse movimento fosse adiante, para cima, oferecendo a todos uma maior capacidade de cada um perceber o seu próprio eu e fazendo com que todos participassem da melhor maneira nesta aventura maravilhosa e tragicómica que é a vida na Terra. Quando um homem se ajoelhava ante um sacerdote ou punha a fronte no pó diante de um faraó, não o fazia como pessoas poderosas, mas sim aquilo que representavam, ulteriormente, Deus, a coroa sagrada dos mesmos que se ajoelhavam ou prostravam. Em tudo isso existia coisas que hoje já se esqueceram: devoção, humildade, bondade, amor. Como entre os Incas e tantos outros povos do passado, no Egito histórico, tudo o que se produzia dividia-se em 3 partes, uma para o próprio produtor, a outra para o Estado faraó e uma terceira para o Estado sacerdócio. O que nos impacta primeiro é o facto de alguém poder viver com 1/3 do que produz, mas nos anos em que isto se escreve não teria que espantar ninguém, pois há milhões de homens que vivem comodamente sem produzir nada. Por outro lado, não é justo inventar pobrezas ao povo egípcio, pois possuíam tudo o que fosse basicamente necessário, coisa que hoje não podem dizer cerca de 1.000 milhões de pessoas. Mas quando chegavam os anos de seca, ou as guerras de fronteira impediam os homens de semear ou colher a tempo, então, como por arte mágica, conectavam-se enormes receptáculos de água ao Nilo ou repartia-se o acumulado nos celeiros de Amon. Assim, a anterior dádiva tinha-se convertido numa forma de aforro, salvo as riquezas empregues em obras públicas ou na manutenção dos mecanismos de Estado, coisa que tão pouco deve espantar demasiado os que vivem nos finais do século XX. Ao reafirmar que no Antigo Egito não existiam escravos, queremos dar uma imagem mais aproximada da realidade do que a fantasia, mais ou menos cinematográfica, que se tornou popular sobre a exploração feita por uma minoritária elite que aproveitava a superstição e ignorância de um povo que obedecia rangendo os dentes e sonhando reivindicações sociais. Lamentamos se estes esclarecimentos atingem as crenças de alguns leitores, mas é lógico que algum dia se diga às crianças que não nasceram de um repolho. As mentiras, às vezes necessárias, têm, como todas as coisas, um tempo limitado de vida.
podemos usar em concreto um templo para explicar o simbolismo das suas partes, pois as ampliações e as reparações que sofreram essas colossais obras através dos milénios tornam-nas confusas para a simples observação que agora pretendemos, pelo que exemplificamos com um templo tipo de Tebas, simplificando as suas estruturas ao essencial e original. O templo, imagem do universo nesta e noutras crenças, tinha deste modo 7 partes fundamentais. O caminho de acesso, que às vezes é uma avenida ornada de esfinges e outras de carneiros solares ou de simples monolitos. Representam o físico, as cores imóveis, mas atentas, que sugerem, com a sua atitude, o caminho que conduz ao templo propriamente dito. Ou os pilões. Representam os pórticos que, ao mesmo tempo, unem e separam o mundo humano do mundo divino. É o acesso ao sacro, com os seus grandes planos que refletem vitalmente a luz solar e os seus extensíssimos galhardetes que flamejam no alto em postes adoçados aos muros exteriores, como as línguas do verbo que exprimem a vida e o movimento incessante. O pátio aberto, ao ar livre, rodeado por numerosas colunas que contêm nas suas talhas e cores as diferentes cenas da vida com as suas emoções, os seus triunfos e as suas derrotas. A sala hipóstila, geralmente pequena e recolhida, com jogos de luz e sombras que exprimem a duplicidade de uma ponte entre o exterior e o interior. Ao fundo é fechada por um muro com uma porta comparativamente estreita. Para além está o mundo do mistério. A sala da barca, onde efetivamente se guardava uma barca ritual, às vezes dentro de um templete brilhante de pedras muito polidas. É o veículo para a mudança de dimensão, pois já não aparecem as pesadas e volumosas grandezas da vida manifestada. Decorada com figuras de deuses, permite navegar o Nilo azul do céu estrelado. Estava frequentemente velada por cortinas semi-transparentes e em seu redor ardiam incenso e resinas várias nos piveteiros para dar a sensação de águas voláteis impregnadas de magia e mistério. Na realidade, num lugar subterrâneo do templo, guardava-se outra barca, mas por agora não é a ocasião para falar sobre ela. Aquele que poderíamos chamar santuário, lugar posterior, escondido, como uma cripta iniciática banhada pela luz solar. É o lugar santo onde se realizavam os recônditos ritos. Como complemento, ao fundo e lateralmente, tinha capelas relacionadas com diferentes cerimónias, com a sacralização dos objetos consagrados
e com os compromissos de servir a Deus. A partir daí, a alma, mesmo que estivesse encerrada num corpo, ou melhor, nele aprisionada, elevava-se livre e poderosa na plenitude da sua imortalidade consciente. As aberturas no teto, geralmente troncocónicas negativas, deixavam passar os raios do sol em determinados momentos e tinham o poder, dado a sua colocação, de iluminar em distintas horas as imagens de diferentes deuses ou lugares específicos no solo, tal como os trabalhos que milénios mais tarde se fariam nos vitrais das catedrais góticas para iluminar signos escondidos nos pisos. Este esquema básico complementava-se com diferentes capelas e templetes. O faraó e os seus dignitários não entravam no templo pela porta de pilones, mas sim pelo lado esquerdo do templo, diretamente na sala ou pátio, para receber a devoção e carinho do seu povo sumido em reverente silêncio. Também existiam os subterrâneos e outros templetes nos terraços da parte posterior do templo. O templo, geralmente, quando estava em harmonia com esta disposição tipicamente tebana, apresentava os seus tetos cada vez mais baixos à medida que se avançava, à semelhança da caverna primordial. Salvo os sumos sacerdotes, que viviam nos subterrâneos, os sacerdotes faziam-no em construções próximas do templo, em habitações semelhantes a celas. Lagos sagrados, jardins encantados e obeliscos cobertos no topo com capas de oricalco que deixavam ver mais abaixo do Piramidon certos hieróglifos que completavam o conjunto. Os templos, como as pessoas, viviam em famílias. Assim estavam unidos uns aos outros por avenidas, como no caso do templo de Karnak, com o chamado de Luxor. Ou por caminhos na água do Nilo. Também existiam passadiços subterrâneos, dos quais quase nenhum se conservou, pois foram em grande parte tapados pelos últimos sacerdotes, e os restantes permaneceram sepultados entre os escombros ou sob as areias e aluviões de cascalho. Visto que as casas eram de um só piso, e excepcionalmente de dois, e não tinham mais ornamentos exteriores, estes colossos arquitetónicos poderiam ser vistos de muito longe, com as suas pedras tão polidas e coloridas, os seus galhardetes e as suas portas de madeira e materiais preciosos. Está em projeto uma interpretação geodésica das localizações das famílias de templos egípcios, tal como já se fez com as dos maias. Outro elemento a referir são as bibliotecas, que também se encontravam nos templos e nas suas dependências. Aí, em pedras, tabuinhas e papiros, guardavam-se não só histórias, mas também meticulosos registros de todos os fenómenos naturais.
Os mesmos muros e tetos dos templos costumam guardar enormes quantidades de dados astronómicos, históricos, teológicos, mágicos, etc. Os papiros são relativamente tardios. Fabricavam-se artesanalmente a partir do talo de secção triangular de uma planta, selecionadas as suas fibras, macerando-as e entrecruzando-as até transformar o conjunto numa espécie de papel muito forte e rugoso, ótimo para a escrita e o desenho a pincel fino. Ainda hoje, nos arredores do Cairo, mostra-se a quem queira vê-lo como se fabrica um papiro. No entanto, os modernos não competem em qualidade com os antigos, alguns dos quais, inclusive, estavam tratados com cera de abelhas e pó de talco finíssimo. Os papiros mais importantes guardavam-se, inclusive, em épocas da Biblioteca de Alexandria, como se comprovou no primeiro incêndio, sob cobertores de um material incombustível, que poderia ser fibra de pedra de asbesto. A própria Cleópatra chegou a queixar-se de que os seus antepassados, referia-se na realidade aos egípcios e não aos gregos, não tinham protegido todos os papiros com essas capas, pois se o tivessem feito, o incêndio não os teria afetado. Um segredo mais que o Egito levou consigo, pois não chegaram até nós, ou não sabemos reconhecer hoje, esses formidáveis protetores. E dos papiros ficaram milhares de fragmentos, apesar de muito poucos inteiros, ou que não tivessem sido reutilizados em tempos muito tardios para as tarefas cotidianas de contabilidade e correspondência. Julgamos necessário dizer que, relativamente aos antigos papiros importantes que se guardavam nos templos, não servem para a sua leitura unicamente os variados tipos de hieróglifos, muitos dos quais não se podem ler, mas sim também as cores em que estão pintados. Também existiam numerosas chaves baseadas na leitura de grupos salteados ou de progressão inversa. Mesmo nos simples selos dos escaravelhos existem frases e ensinamentos secretos com que se torturam, geralmente em vão, os especialistas.